Salve, 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 galera do Museu da Pelada, tá ali o Luan, beleza? E nós aqui na Marginal vamos até Vila Leopoldina bater um papo com o artilheiro Amarildo, jogou no Botafogo, jogou no São Paulo, mas fez muito sucesso em Porto Alegre, lá no Inter. E depois foi pra Europa, fez uma carreira, jogou no meu quinzinho também, na época boa da TAM, comandante Rolim, né, Luan? Isso. O cara tem muita história. Então aqui na Marginal Tietê, vamos lá. Museu da Pelada, paixão desenfreada, vamos que vamos! Estamos chegando aqui, né, no prédio do Amarildo, estamos na Vila Leopoldina, em São Paulo. Mais um trabalho aí para o Museu da Pelada. Galera da geral, fica ligado, acho que está esperando a gente aqui, vamos lá? Olha, nosso papo hoje é com o artilheiro, hein? Tá ali. Olha aí, Amarildo, cara. E aí, Amarildo? Como é que tá, Cal? Belezeira? Belezeira, prazer. Conhecê-lo pessoalmente, eu vi você no meu quinzinho lá, na época boa da TAM, timaço com Doriva, essa coisa toda lá, né? Foi um momento gostoso, né, Cal? Primeiro prazer recebê-lo aqui, pessoal do Museu da Pelada, o pessoal tem visto bastante, a gente tem te acompanhado, né? E a gente contar um pouco de história vai ser sempre legal, né? Momento bom, quinzão no meu coração sempre. Duas décadas, 2 temporadas, foi muito bacana. Tá todo mundo com o joelho ruim? Vamos sim. Tá lá, Amarildo. Obrigado, Amarildo. Agora sim, sentadão aqui, tranquilo, com esse cracaço, centroavante, Amarildo. Amarildo, você é de Curitiba, né, cara? Sou curitibano. Bom, cidade boa pra caramba. Cidade boa. Família toda lá até hoje, né? Só eu que sou o nômade da família, saí por aí pelo mundo. Mas alguém jogou bola com sua família? Como é que você começou a jogar bola? Né? Pô, eu quero jogar bola. Na verdade, na família tem já apareceu meu irmão mais velho, por parte de pai, ele era lateral esquerdo lá do Rio Branco de Paranaguá, daquela parte lá, né? E meu pai era goleiro, aí não gostava muito de futebol, né? Ele só foi goleiro, depois não queria que nenhum filho jogasse futebol. Ele era pastor, e aí a gente foi criado dessa maneira, dentro da casa. E aí, com 12 anos eu perdi meu pai se foi, né? Ele já era uma pessoa de idade. E acabou o meu irmão falando, ó, tem meu irmão lá que joga futebol e tal. Aí comecei a dar o Curitiba no time de bairro, jogar futebol em Santa Cruz. E comecei a fazer gol, desde pequenininho, aí com 13 anos no infantil. Aí o Pinheiros me contratou, que hoje é Paraná Clube. Aí eu fui pro Pinheiros, fiquei 2 anos lá, 2 anos e pouco. Aí com 17 para 18 anos, o Toledo me levou para jogar no profissional. Aí seguiu a carreira. Aí seguiu, eu nunca imaginava essa evolução tão rápida, né, no futebol. Eu sempre digo que eu nunca fui um cara apaixonado pelo futebol. Eu era muito profissional no futebol desde garoto, horário de treino, último a sair. Então eu fui criado dessa maneira. Me dediquei. Quando eu falei, Deus olhou para mim e falou, você vai ser atleta profissional. Aí eu olhei para Deus e falei assim, é mesmo? Bom, então, seja profissional. E eu fui. Aí fui artilheiro. Do Toledo? Do Toledo eu fui pro Botafogo do Rio. Botafogo do Rio. Primeira vez que eu ando de avião. Nossa, era uma emoção chegar no Botafogo. Chegar no Rio, na cidade mais. Era o Bussão, né? O Bussão era muito conhecido como torcedor. Ali o que comandava a torcida, o chefe de torcida, me jogava para cima. Era uma emoção assim. Aí o Botafogo tinha o Amarildo possesso, né? Com o time. E aí eles quiseram montar, quando eles viram que o Amarildo surgiu com 18 anos, eles falaram, vou trazer o outro Amarildo agora. Aí eu fiquei 2 anos no Botafogo, joguei no Operário depois. Mas você não era briguento igual o Amarildo pelo Amarildo? Era muito. Lá no Botafogo você jogou com o alemão, Wilson? Isso, alemão a gente começou praticamente junto, né? Eu tinha 18 anos, eu ia fazer 18 ainda. E aí o alemão estava lá, já é o capitão do Botafogo, já é um pouquinho mais velho que eu. E aí sei que lá o Didi era meu treinador. Didi, folha seca. Folha seca. Mas e aí a gente não fiz tanto gol no primeiro ano. Aí acabei indo para o Operário emprestado.
eu e o Demétrio, que jogou na seleção também. Aí eu voltei em 85 e joguei a dupla de ataque, era eu e o Baltazar. Baltazar, o pastor, né? O pastor. Pronto, seu pai era pastor, né? Eu, na verdade, nesse ano de 85, foi o ano que eu voltei mesmo, que conheci a Jesus de uma maneira diferente, muito pessoal. Aí Deus começou a me usar no futebol como atleta de Cristo, como fui conhecido dentro do grupo dos atletas. Né? O Botafogo? Eu fui para o Operário de Mato Grosso, eu joguei uma época lá, fazia depois de ataque como o Batistote, né? E aí eu voltei para o Botafogo né, em 85, joguei mais um Campeonato Brasileiro, e depois eu fui para a Inter de Limeira em 85, né? O falecido, saudoso presidente Richard Drago foi lá, me trouxe para a Inter, e aí eu fiz dupla de ataque junto com o Éder. Éder Aleixo. Éder Aleixo. Ponta esquerda da seleção de 82, meu amigo. Olha, Era do seu querer. espetacular. Tanto jogar como se joga assim, futebol. Futebol brasileiro. Aí da Inter, Eu na verdade tinha uma história, né? Eu vendi um carro lá com o Machado, jogador do Cris Piracicaba, lembra do Machado? goleiro. Não, era meia. E hoje é empresário. Vai. Jorge Machado. Aí eu vendi um carro, eu tinha um Opala na época. Vendi pra ele e eu fui cobrar na verdade eu fui cobrar o Opala lá em 15, né? Ele deixou de me pagar na época, eu pensei, vou cobrar porque tá na hora de me pagar. E eu acabei jogando com o Machado, eles me contrataram, né? O 15 me contratou, eu não lembro direito o nome do diretor da época. Ele disse, o que você está fazendo? Não, acabou meu contrato na Inter. Acabou? Então fica com a gente. E a gente fez ali, pela primeira vez, a paixão já pelo Ilki. Começou ali nesse primeiro contato com o Cris Piracicaba. É engraçado, esse jogador do seu naipe, né, que jogou na Europa, foi convocado para a seleção, na lista dos 30, né, em 82, tá, porra, mas jogou no 15, aí. O interior era fortíssimo, né, o interior de São Paulo. Muito forte. Se a gente falar na Ponte, Guarani, Os jogos eram muito equilibrados, né? Na época você não tinha essa diferença, os jogos eram muito equilibrados, aí você tinha, por exemplo, naquele ano ali, o São Paulo foi jogar com aquele time Pita, Sidney, Careca, Miller, nós era um time, né? O lateral Zé Teodoro do lado. Não, Zé. E aí eu comecei a olhar assim, ó. Falei, caramba, fui jogar lá, estádio Serra Negra, lotado, Barão, lotado. E eu fiz o gol pela primeira vez, um gol decisivo, lembra, de 1-0. Então, ali começava a marcar a história de fazer gols importantes, ou mega importantes. Isso aconteceu durante a minha carreira. Do 15? Do 15, um empresário disse, olha, tem um time interessado lá, o Inter de Porto Alegre e tal, tem interesse de ir pra lá e tal. Aí eu falei, poxa, Inter de Porto, mas eu sou do Botafogo e tal. Aí o 15 foi muito rápido. Ele falou, quanto vocês dão de empréstimo? Eu acho que eu lembro muito bem a cifra, né? O meu passe, o semanalmente da transferência era 120 mil cruzeiro ou cruzado, alguma coisa assim. Porque mudou a moeda em 86, eu valia 600 milhões e em outubro valia 120. Então, se eu vou até fevereiro, eu saía de graça. Aí o 15 foi lá, a diretoria foi lá, pegou 70 de empréstimo, pegou 50 do bolso, comprou do Botafogo e me prestou para o Inter de Porto Alegre. Aí foi acho talvez o grande momento na minha história. Foi em 87, eu sendo vice-campeão brasileiro, vice-campeão gaúcho e artilheiro 2 vezes no Inter de Porto Alegre. Quem que estava no meio dessa? Era o Doriano Andrade, depois tinha Luiz Carlos Vinck, Tafarel. Aí nós tínhamos Balado, Luiz Fernando Rosa Flores, um time de garotos, na verdade, né, que chegou à final do Campeonato Brasileiro contra um Flamengo. Renato Gaúcho. Então foi um ano histórico para mim. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, né, antes do Campeonato Brasileiro. E na Europa eu fiz o gol mais bonito da minha carreira, os gols mais bonitos, foi no Celta de Vigo. E a gente ganhou 3 torneios lá. E por um desses torneios foi o torneio Cidade de Vigo. E eu acabei, depois de 6 meses, o Celta me comprou do Internacional. E aí, a carreira na Europa? Aí a carreira na Europa.
fui substituir o Baltazar, e já jogava. Que jogou com você, o pastor, e aí nessa substituir, quando eu chego lá, eu falo, poxa, substituir um cara que fez 35 gols no campeonato, né? Como é que eu faço? Aí eu fui artilheiro junto com o Butraguinho do Real Madrid, tinha o Julio Salinas no Barcelona e o Sancho no Real Madrid. Então eu fui junto entre os 4 melhores artilheiros do Campeonato Espanhol no ano de 88. Daí veio o jogo mais importante, talvez, da minha história, da minha carreira, né? O Real Madrid chegou com 36 jogos sem perder no estádio de Balaídos, né? No Celtas de Vigo. E já vinha essa história de talvez a transferência podia ser para a Itália, né? Para Lazio. O clube estava negociando, tinha o Valência também, mas a Lazio era mais. E começou aquele bochiche. E eu olhei para o céu e falei, Deus, me ajuda aí, porque preciso do campeonato italiano, é um sonho meu. Mesmo era o mais top que eu tinha, era top. Eu tinha contrato de 4 anos, né, com o Celta de Vigo. E aí eu tinha uma cláusula, que era uma cláusula que ninguém poderia comprar, era muito dinheiro, era peseta na época. Era 250 milhões de peseta, era muito dinheiro, nem sei quanto valeria hoje, né? Aí eu dependia desse jogo. Esse jogo aí ia ser transmitido para a Itália. Era no sábado à noite. E a Lazio jogava no outro dia para não cair. Estava Lazio e Ascoli. E aí foi transmitido no sábado à noite. Eu olhei para o céu, Deus. Aí eu olhei para os jogadores do Real Madrid, com 23 anos para 24. Eu olhei assim. A vontade minha era pedir o topo, o Sancho, pedir o tinha o Schuster da seleção alemã, pedir o nome desses caras e tomar uns 5 aí pelo jeito, né? Porque os 36 jogos sem perder era uma coisa, né? Como é que faz para marcar esses caras? Aí eu olhei pro céu, eu me ajudei. Resumindo, fiz 2 gols, quebrei a vencibilidade, a única derrota do Real Madrid no ano, no campeonato espanhol. Eu fui vendido na segunda-feira para Lazio. Celta, que diáfano de ideas y rapidez de movimientos, a los 26 minutos iba a puntillar al líder, con ese gol de Amarildo. Era el 2-0 que resultaría definitivo y que tienen oportunidad de ver repetido y desde otra posición. Su autor, Amarildo, el goleador de la noche en Balaídos, donde afloraron pañuelos en el delirio. Cara, começa a história. Você é descendência italiana? Não, minha esposa, meus filhos, né, fizeram cidadania e eu acabei entrando com naturalização, né? Então agora eu também vou ser um cidadão italiano. Mas você é descendente? Não, espanhol, português. Português. Agora você é italiano. Agora sou italiano. Eu vejo que você tem uma paixão da Itália. Você está vendo, eu acompanho você nas mídias sociais, ano passado, né? Você chegando para a torcida, só cantando, gritando o seu nome. Tava frio, você estava todo capotado, com as suas coisas. Cara, isso aí mexe com qualquer um, né, cara? Nem mexe. Eu acho que eu sempre digo, Cal, que é a honra de Deus, porque eu quando cheguei na Itália, eu lembro muito bem, assim, né, que eu treinei 10 perguntas que o jornalista italiano ia fazer. Então eu com a minha esposa treinamos. E quando eu chego, viajo para a Itália, né, e aí eu falei, agora eu vou falar italiano. Aí quando eu chego pro jornalista, a torcida da Lazio inteira gritando meu nome, eu falei, Amarildo, e o intérprete junto, você crê que o Papa é enviado de Deus? Eu olhei e falei, não, Deus, essa eu não treinei. Deus responde para mim. Eu respondi assim de uma maneira muito sábia na época. Eu disse não para o jornalista. Quando eu digo não, o jornalista ficou bravo, mas como não? Ele disse não, a Bíblia fala que quando Jesus foi aos céus, ele disse, eu vou junto ao Pai, mas eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse vai ser enviado na terra. Aí eu lembro que ele ficou assim, depois ele entendeu, e eu dava a Bíblia, né, antes dos jogos. Eu sempre dava uma Bíblia antes do adversário, normalmente eu dava para um zagueiro quando bater no nariz, presenteou para você. E aí nesse ano eu dei muitas Bíblias, né? E aí quando eu chego na Itália, né, e acontece tudo isso, eu vejo assim que Deus ele foi muito bom comigo. Depois de 34 anos, se passou todo jogo,
a torcida canta. O que eles cantam? Acho que eu não entendo italiano. Na verdade, eles cantam foram os 3 estrangeiros que faziam parte da história da Lazio naquele ano, que era o Rubens Souza, o ponta esquerda uruguaio, Pedro Troglio, argentino, né? E eu. Então nós 3 entramos ali e eles cantam. Rubens Souza, marido. É Pedro Troglio, ale, Lazio. Se tornou um hino. Então, se você hoje for no campo na Itália, em Roma, você vai ver, ou no estádio San Siro, a torcida da Lazio canta todo jogo, se torna um hino para ele. E eu fiquei muito emocionado, né, nesse final de ano, quando no dia 17 de dezembro, Lazio e Inter de Milão, eles me convidam, e quando eu vejo pelas 50, 60 mil pessoas, toda a curva norte, né, que seria, eles falam curva norte, os inchas, os geralzão, era o tipo Mancha Verde, né, Independente. Quando eu chego lá e vejo eles cantando, cara, a emoção é uma coisa assim. Minha filha chorou, minha filha, puxa vida, meu pai já olhou aqui no Brasil, olhou minha esposa. Então é uma emoção que indescritível. Isso é legal porque você acabou de falar um negócio importante. O fim, como que um atleta chega no fim? Às vezes as histórias não é contada porque o fim é tão trágico. Você vê tanto ex-jogador no final de carreira tão difícil para o brasileiro, principalmente no Brasil. Então eu acho legal quando você olha para trás e fala, poxa vida, meus filhos estão ali, estou com 37 anos, estão em casamento. Olha, foi uma carreira belíssima. Eu vejo depois de 34 anos, vou fazer 60 anos, uma torcida inteira gritando seu nome. Acho que falta valorização do nosso futebol, falta também o profissionalismo, né, do futebol. Na Lazio você tem uma carreira belíssima ali. Foi um ano somente. Aí as pessoas perguntam, por que eles cantam o nome desse cara aí, ó? Imagine você hoje, o seu filho cantar o nome de alguém que nunca conheceu. Caramba. Aí tem que mostrar na internet, esse era pai, esse era o marido, né? Então, até hoje você começa a olhar a definição do que é o futebol na Europa, como o respeito pelas pessoas. E ali naquele ano, eu não fui assim artilheiro do Campeonato Italiano, não fui artilheiro da Lazio, eu fui junto com o Rubens Souza, fizemos 8 gols e fora 3 em Copa Itália. Mas eu fiz os 11 gols dentro do estádio do Flamínio, que é o estádio da Lazio, em Roma, que o estádio olímpico ainda estava em reforma, a Copa do Mundo, né? Então, isso ficou marcado no coração do italiano. Os 11 gols em Roma, a maneira que eu dava uma Bíblia, abraçava às vezes o adversário. Os gols foram assim, muito dor de cabeça, porque era forte a cabeçada, né? Então... Eu falei Nápoles porque você contou a história que é muito legal, quero que você conte que você foi jogar contra só Maradona, né? Eu tive o privilégio, a honra que Deus me deu de jogar com 2 caras que foram o símbolo do futebol. Foi o Zico e foi o Maradona. Não pude jogar com o Pelé, que era outra geração, mas se eu estou na geração, Deus ia me permitir jogar contra ele também.
E aí eu joguei essa final de 87, né, com o Inter, para o Brasil contra o Zico, e aí eu fui para a final contra o Maradona, no último jogo do campeonato. E ali eu lembro que era lotado o estádio, muita gente fora do campo, e daí de repente abre a porta do vestiário, aí entra o Careca, o Alemão e o Maradona, e diz assim, no meu vestiário, todo mundo ficou olhando assim pro Maradona, assim, o que esse cara vai falar? Aí o Careca disse, Mário, eu dei um recado para você, do nosso capitão. Aí eu falei, poxa, eu pensei que ia falar, Mário, seja bem-vindo, você é amigo do Careca, amigo do Alemão. Ele falou assim, Mário, acá não, acá se gana, se morre, ó. Eu disse, meu Deus, aqui se ganha ou morre. Eu falei, meu irmão, a gente tem muito, né? Quando entrei para dentro, meti a cabeça fora do estádio assim, acho que se eu fizer um gol aqui e ganhar, eu vou morrer. Porque era uma sensação, ele era o ídolo, era as pessoas veneram. Mário, foi um jogador espetacular, pena que ele perdeu para ele mesmo, né? Perdeu como pessoa, na verdade, como pessoa. Se conversava com o Maradona, ele veio aqui em Campinas, eu tive com ele, era uma pessoa incrível, tinha um coração, ajudava muita gente. Como você falou, ele deu a vida para ele mesmo e se perdeu para ele. Com aquele fator que todo mundo já conheceu, ficou aberto para todos, né? Que era o problema do vício. Então, não só ele, como tantos atletas, né? De grande esporte. Que eu vi jogar, para mim, foi o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Que a minha geração é a mesma sua, né? Hoje nós estamos com 60, aí pessoal de 60, enfim. Maradona para mim foi fantástico. E daí, você seguiu na Europa. Aí eu segui na Europa, o Cesena foi uma história também que quando eu fui para descobrir, eles queriam que eu voltasse para a Espanha, emprestar para o Sevilha. Aí fizemos um jogo lá, o Alásio fez um jogo na Suíça para me ver se eu voltar para... E eu não queria voltar para a Espanha, mas eu fui lá para esse jogo. Não lembro o nome da equipe que foi. Aí quando eu chego lá, perdemos de 4-2. E o centroavante deles, o time adversário, fez 3 gols. E aí eu falei, caramba, que centroavante é esse? No fim, o Sevilha contratou o centroavante, se tornou Zamorano, que era do Real Madrid, chileno. E aí eu voltei. Quando eu volto, a Lázaro me chama e diz, Amarildo, nós fizemos uma aposta com você de se você fizesse pelo menos 11 gols, a gente renovava seu contrato. Eu falei, sim, só que a gente não vai poder poder cumprir essa, porque a gente está contratando o líder da seleção alemã. Aí eu falei, e aí, mas eu tenho um negócio para você. Eu falei, o que é? Cesena, eles querem você lá, a gente vai emprestar você e você vai ganhar o dobro. Eu falei, onde que é o caminho para ir para lá? E eu fui para Cesena e foi fantástico. O time não foi muito bem, né? A gente acabou caindo de divisão. Aí minha filha nasceu nesse ano lá, e depois eu joguei no segundo ano, fui artilheiro lá para eles, e marcou história. O Cesena foi uma equipe que até hoje eu levo no meu coração também. Do Cesena? O Cesena foi para Logroñés, o Clebão estava no Logroñés, que veio para o Palmeiras depois. Nossa, daí grande amigo, e ele estava lá, a gente fez um campeonato bom. Fiz um gol que salvou o inglês de cair para a segunda divisão. E logo em seguida eu fui para o Famalicão. Passou no outro ano, eu fui para o Famalicão. E do Famalicão eu voltei para o Brasil. Aí chegou no Brasil? Fui para o União de Araras. Fiquei lá, o treinador era o Serginho Chulapos. Serginho Chulapos. Eu lembro muito bem da história do Serginho, porque que jogou de ponta direita, né? Ele me chamou e falou, Mario, eu tenho uma proposta aí para você. Eu falei, o que é? União de Araras. Eu estava 9 meses sem jogar. Ele falou, só tem uma coisa que eu vou pedir para você. Eu falei, o que é? Você tem que fazer um teste. Eu falei, cara, eu já peguei todo dia fazer um teste. Não, é uma prova, então. Aí eu falei assim, cara, vou lá. Peguei o Serginho, peguei minha chuteira, coloquei no meu carro, fui lá em Araras. Cheguei em Araras lá, fiz 5 minutos, fiz 2 gols com o Serginho. Mario, pode fazer o contrato lá.
E aí eu fui, aí fez aquele time, era o Lima, que depois foi pro Roma, Catanha, que era o centroavante, o Nasa, Alexandre, era um timão. Um time muito bom. Aí jogamos contra o São Paulo. O São Paulo, o seu Tele me viu e aí o seu Tele por amarelo bem comigo, São Paulo. Aí ficou no São Paulo? Fiquei no São Paulo, joguei o Campeonato Brasileiro. Fiz o gol de número 500 da Supercopa, na Bomboneira. Fiz o primeiro gol do Campeonato Brasileiro daquele ano. E depois do São Paulo, fiquei pouco tempo, joguei só o Campeonato Brasileiro e aí fui pro Bahia. E hoje eu aplico tudo isso, né? Como treinador de categoria de base, eu aplico tudo dentro do que eu aprendi com esses treinadores. Pô, cheguei no Bahia, eu fui para Inter de Limeira. E aí da Inter de Limeira eu fui campeão paulista da Série A2. Um dos gols mais bonitos eu fiz contra o Paraguaçuense, né? Foi a minha estreia lá em Paraguaçu. E aí a gente foi campeão e depois eu voltei pro 15 em 97. Em 97 eu voltei pro 15, época da TAN, né? Comandante Rui, né? E aí ali a gente fez um período do Campeonato Paulista. Aí no final, em 98, eu decidi parar, construir o centro de treinamento meu em Ribeira, aí o Lê. Aí eu fiz o centro de treinamento, ele passou vários atletas conhecidos, né? Treinando comigo, né? Ricardo Jesus, Mike Suel, Elano, Diego Tardelli, passaram na escolinha. Mas aí o Lê me chamou. Olha, vamos jogar, vem me ajudar aí no Campeonato Paulista. Aí eu peguei e falei, tá, vamos lá. Aí fui para o Independente, encerrei minha carreira no Independente em 98. E então, eu acho que para mim não importa se eu joguei na Lazio ou se eu joguei no Inter, eu acho que todos os clubes menores, pequenos, eu tenho o maior carinho, o maior respeito de ele ter vestido a camisa com dignidade, entendeu? De ter feito tantos gols, né? Que maravilha, cara. Minha carreira. Que maravilha. Bom, hoje você está com trabalho na categoria de base, fala um pouco desse trabalho. Eu na verdade sou treinador de categoria de base, eu pude ser treinador ali do Porto Vitória, no último clube que eu trabalhei, fui treinador também do Aster ali no Espírito Santo, são as duas equipes, mas trabalhei no Irati, trabalhei no Gimirim junto com, fazendo torneio, isso, o Sandro Becker lá em Rio Grande do Sul, né, que jogou comigo, fazer jogos amistosos contra o Bayern de Munique, então eu era contratado para montar esse tipo de trabalho para poder revelar os jogadores. Eu amo fazer isso, né? Principalmente o caráter, o fundamento, então eu gosto de formação de atletas. Educar o homem, educar o homem. E uma história também, fui campeão terceiro colocado na Copa São Paulo 2003 pela Internacional de Limeira. Eu montei aquele time que chegou até a final com o Wagner Lopes. Lembro. Que estava no Palmeiras, depois ele fugiu, foi pro Moraes. Aí surgiu esse nome ali. Eu lembro que foi contra mim. Você não era repórter, e eu lembro que ele fugiu com uma menina para um hotel, aí pegou a menina do Wagner Lopes. Tiraram, foi aí que fez gol contra o Léo. Bom, enfim. Então são situações muito pontuais, né, Carl? Porque eu vivi no futebol, alguns importantes, né? Então isso faz com que eu pude ser treinador de categoria de base. E essa última viagem para a Itália, no final do ano, onde que ali a torcida fez esse trabalho, essa festa para mim, o diretor-geral da Lazio me chamou e pediu para poder fazer o trabalho no Brasil. Então a gente está organizando, junto com o Quis Piracicaba, Inter de Limeira, o Guarani e o Cosmopolitano, o torneio. Eles estão vindo para cá, eu sou o responsável por esse torneio, de poder ver atletas jovens com futuro para a Europa, principalmente para a Lazio. Que maravilha! E é que está escrevendo o livro também, né? O livro eu escrevi há algum tempo, né? E a minha filha, hoje a Gabriela, está corrigindo. E ele conta, na verdade, uma biografia, né? Desde a época o cara garotinho, né? Essas histórias que eu vou te contar aqui para o Exame Pelada, para você. Histórias pontuais, histórias de superação, história de família. Hoje eu tenho 4 filhos, eu tenho uma espanhola, uma italiana, uma portuguesa e um brasileiro. Então tem muita coisa dentro do livro que é muito legal, principalmente para esses garotos que estão começando, né? Porque vivemos num país onde que
tem muita dificuldade, né? Ou às vezes comprar uma chuteira, ou então a maioria parece comigo, né? As crianças, né, para começar a jogar futebol não é como na Europa, né? A dificuldade. Então, eu conto um pouco dessa minha experiência diferente de torneiro mecânico, até chegar, né, jogar em 4 países, falar outras línguas, ter relacionamento com pessoas. Então eu sou afortunado nessa parte, Deus me abençoou. E essas histórias eu procuro passar dentro do campo como treinador, fora do campo, como garoto, né? Então, Quando for lançar o livro, chama o Museu da Pelada, que a gente tem essa área muito importante, né, de literatura esportiva, do futebol, enfim, de vários esportes, mas o Sérgio Pugliese, que é o nosso chefe lá, cuida dessa área aí. Eu quero que você... Vai ser um prazer. Para você esse livro. Na verdade, vai ser muito gostoso de ler, um livro que fala realmente de futebol, de relacionamento com Deus, de relacionamento com Deus no mundo do futebol, né? Porque hoje você vê muita gente religiosa, por exemplo, faz um gol, aponta para o céu, mas e aí? Entendeu? E a prática, né? E a prática, né? Então, na verdade é isso, eu acho que o caráter não tem... Você tem que ser aquela pessoa ali que, se eu creio que Deus mudou a minha vida, se eu sou uma pessoa, seja qualquer religião, mas essa coisa, eu tenho um relacionamento com Deus, né? Eu acho que é muito legal esse relacionamento, é o principal de tudo, né? Depois do futebol, é isso aí, futebol, gols, para mim era, todos os clubes que eu passei, não deixei de fazer gols, de vibrar com a torcida, vibrar com os companheiros, né? Com a imprensa, isso é muito legal. Valeu a pena, né? Valeu, acho que... Quantos anos de profissional? Foram praticamente 15 anos profissional, mais 3 anos de categoria de base, 18 anos total, né? E aí me radiquei em Limeira, né? Fiquei muitos anos em Limeira, montei a escola de futebol ali em Limeira, pude naquela escola conhecer pessoas, enfim, muitas pessoas que passaram por ali. E depois eu acabei, a área que eu tinha hoje foi construída através de uma construtora, o Parque Lázaro, em homenagem a Lázaro. Hoje você vai em Limeira, você vê Parque Lázaro, você vê, todo mundo sabe que é do Amarildo, não é do Amarildo, mas o Amarildo fez parte da história. Aliás, com certeza é teu amigo também, tem um amigaço em Limeira que é o Gilcimar. Um abraço, Gilcimar. O Gilcimar é uma figura espetacular. Gilcimar é um... Fantástico. Que gente boa. Maridão Guiar, muito obrigado. Foi muito bom conhecer você pessoalmente. Né? Conhecer essa história. E é legal você estar falando de Deus toda hora. E, sabe, no momento que estamos vivendo, é um momento muito doido, não tem definições de nada. Sabe, hoje em dia está muito difícil criar filhos, enfim. Hoje em dia um professor está com tanta dificuldade numa sala de aula, então é muito legal você falar em Deus assim e passar essa mensagem para o jovem. Parece careta hoje em dia, mas não é careta não, segue ele que ele está certo. É que na verdade, hoje eu sou avô de 5 netinhos, né? 3 meninas e 2 meninas, né? E a gente fica olhando para isso, olhando para eles e falando que geração a gente pode, o que a gente pode dar para eles, isso, que legado, que referência um avô, que referência um pai que pode dar para essas crianças. Então, lembrar o rei Salomão, não vai te dar nada, vai te dar inteligência, para você ter caráter, ser um bom profissional, um bom pai, sabe? O rei Salomão foi espetacular. Pisou no tomate como qualquer um pode pisar. Sim, mas ele deu algumas aulas para nós, né? Até hoje é de vida. Né? É isso aí, galera do Museu da Pelada, galera da Geral, Amarildo aqui contando a sua história de vida como atleta e como homem, né? E essa fé que ele leva dentro do seu coração, essa fé em Deus. Amarildo, muito obrigado mais uma vez, sucesso sempre, amigão, tudo de bom. Valeu, Carl, que prazer, um abraço para todos vocês do Museu da Pelada e continua ligado aí com a galera. É isso aí, Museu da Pelada, rapaz, paixão desenfreada. Museu da Pelada, paixão desenfreada.